A história de Júlio César. Um dos maiores generais de todos os tempos. Caio Júlio César nasceu em 13 de julho do ano 100 a.C. Foi um patrício, líder militar e político romano. Muitos dizem que o nome Cesariana se originou na forma como o imperador Júlio César teria vindo ao mundo. Segundo a lenda, César nasceu pela abertura da barriga da mãe, mas não se sabe se o fato é real. Júlio César nasceu em uma família patrícia, da linhagem Júlia, que afirmava ser descendente de Ascânio, filho do legendário troiano Enéas, que por sua vez era, segundo a mitologia romana, filho da deusa Vênus. Apesar de pertencer a uma família tradicional da aristocracia romana, os Júlios não eram muito influentes politicamente em Roma, apesar de que, no século anterior, membros desta família conseguiram altos cargos na República. O pai de César, também chamado Caio Júlio César, governou a província da Ásia, e sua tia Júlia era casada com o general Caio Mário, uma das figuras políticas mais importantes em Roma naquela época. Sua mãe, Aurélia Cota, era membro influente na família. Pouco é sabido sobre a infância de César. Em 85 a.C., o pai de César morreu subitamente. Assim, aos 16 anos, tornou-se o chefe da família. Ao mesmo tempo, eclodiu uma guerra civil entre o seu tio, Caio Mário, e o seu rival, o general Sulla. Ambos os lados realizaram expurgos, quando puderam, dos partidários do seu adversário, incluindo nas famílias deles. Enquanto Mário e seu aliado, Lúcio Cornélio Cinna, estavam no controle da cidade, César foi nomeado como o novo alto sacerdote de Júpiter, e então casou-se com a filha de Cinna, Cornélia. Após a vitória final de Sulla, as conexões de César com o regime de Mário fizeram dele um alvo do novo governo. Foi despojado de sua herança, do dote de sua esposa e do seu sacerdócio, mas se recusou a se divorciar de Cornélia e foi forçado a fugir e se esconder. A ameaça contra ele mingou depois que uma investigação na família de sua mãe mostrou que alguns deles apoiaram Sulla e eram vestais. Sulla desistiu de perseguir César, mas afirmou que viu muito de Mário nele. Apesar do perdão, César não se sentia seguro com Sulla ainda no poder. Preferiu ficar afastado de Roma e se juntou ao exército, servindo sob comando de Marco Minúcio Termo na Ásia e Servilio Exáurico na Cilícia. César serviu com distinção, ganhando a coroa cívica por sua participação no cerco de Mitilene. Numa missão na Bitínia, para assegurar o apoio da frota de Nicomedes IV. Ao ouvir da morte de Sulla, retornou para Roma. Devido à falta de dinheiro como resultado do confisco de sua herança, alugou uma casa modesta em Subura, um bairro de classe baixa de Roma. Tornou-se então advogado e ficou conhecido por sua boa oratória, sempre fazendo firmes gestos com os braços e por ter uma voz alta. Também ficou notório por processar ex-governadores acusados de extorsão ou corrupção, logo ficando conhecido pelo povo por causa disso. Durante uma viagem, no meio do mar Egeu, César foi sequestrado por piratas e feito prisioneiro. Manteve uma atitude de superioridade durante o seu cativeiro. Quando os piratas exigiram 20 talentos de prata como resgate, insistiu que exigissem 50. Com o valor pago, foi libertado. Em retaliação pelo episódio, César recrutou uma frota, perseguiu, capturou os piratas e os crucificou, como havia prometido durante o cativeiro, uma promessa que seus sequestradores haviam considerado uma piada. Como um sinal de clemência, aliviou-lhes a dor da crucificação facilitando a sua morte, ao cortar-lhes as gargantas. Pouco tempo depois, foi reconvocado pelo exército, servindo no leste. Naquele momento a reputação de César como um competente comandante militar começou a se formar. Quando retornou para Roma, foi eleito um tribuno militar, sinalizando o início de uma carreira política. Foi então eleito questor, e durante este mesmo ano fez um discurso durante o funeral de sua tia Júlia e incluiu palavras de apoio ao marido dela, o general Mário, que como Sulla estava morto, agora era seguro. Ainda naquele ano, sua esposa, Cornélia, morreu. Após seu enterro, na primavera ou começo do verão de 69 a.C., César foi servir como questor na Espanha. Por lá teria encontrado uma estátua do rei macedônio Alexandre, o Grande, e percebeu, com desgosto, que havia chegado na mesma idade de Alexandre, que foi um grande conquistador, sem ter conseguido muita coisa na vida. Ao retornar para casa, em 67 a.C., casou-se com Pompeia, que era neta de Sulla,
Os dois se divorciaram mais tarde. Em 65 a.C., aliou-se a Crasso, um dos homens mais ricos de Roma, e conseguiu apoio financeiro para se eleger edil no mesmo ano. Em 63 a.C., concorreu ao posto de Pontífice Máximo, o alto sacerdote da religião romana, concorrendo contra 2 senadores. Todos os lados se acusaram de subornos e outros crimes. Ainda assim, César venceu, derrotando oponentes mais experientes. Quando Cícero, servindo na época como cônsul, expôs um esquema por parte de Lúcio Sérgio Catilina para tomar o controle da República, vários senadores acusaram César de participar do complô, algo que ele negou. Depois de servir também no cargo de pretor em 62 a.C., César foi nomeado para governador da Hispânia Ulterior, sudeste da Espanha, como promagistrado, embora alguns acreditem que também detinha poderes proconsulares, de governador. Ainda estava profundamente endividado e precisava satisfazer os seus credores antes de partir, o que levou-o a procurar Crasso. Em troca do seu apoio político em oposição a algumas políticas do general Pompeu, Crasso pagou uma parte da dívida de César e agiu como fiador do resto. Ainda assim, para evitar que se tornasse um cidadão privado normal e assim ficasse aberto a um processo legal devido às suas dívidas, César partiu para governar suas províncias antes que seu pretorado terminasse. Enquanto na Espanha, subjugou 2 tribos locais e foi saudado como comandante por suas tropas, terminando seu mandato como governador local com uma boa reputação. César teve o título de comandante em 60 a.C. e 45 a.C. Na República Romana, este título honorífico só era conferido a certos líderes militares. Tropas do exército costumavam proclamar seu general como comandante depois que conquistavam grandes vitórias e homens com esse título poderiam solicitar uma marcha triunfal ao Senado. Contudo, também queria a posição de cônsul, a mais alta magistratura da República. Se fosse celebrar um triunfo, deveria permanecer como um soldado e ficar fora da cidade até a cerimônia, mas para concorrer às eleições teria que abrir mão do seu comando e entrar na Itália desarmado como um cidadão privado comum. Pediu então ao Senado para que pudesse concorrer em absentia, mas o senador Catão, o jovem, que não gostava de César, bloqueou a proposta. Como não podia mesmo pedir um triunfo como comandante militar e ser cônsul ao mesmo tempo, César preferiu perseguir o consulado. César tentou se candidatar para as eleições para cônsul no ano seguinte, junto com outros 2 candidatos. A eleição foi sórdida até Catão, com sua reputação de incorruptibilidade, teria partido para subornos para tentar favorecer os oponentes de César. Ainda assim venceu, junto com o conservador Marco Calpurnio Bíbulo, igual César já estava em dívida política com Crasso, mas também se aproximou de Pompeu. Pompeu e Crasso já não se entendiam bem como antes, então César tentou reconciliá-los. Os 3 tinham dinheiro e influência política suficiente para controlar a vida pública da nação. Esta aliança informal, que ficou conhecida como Primeiro Triunvirato, governo de 3, foi consolidada pelo casamento entre Pompeu e a filha de César, Júlia. César também se casou novamente, com Calpurnia Pisão, filha do poderoso senador Lúcio Calpurnio Pisão Cesonino. César então propôs uma redistribuição de terras públicas, pela força se necessário, para beneficiar os mais pobres. Pompeu e Crasso apoiaram a proposta, tornando público o triunvirato. Pompeu encheu as ruas de tropas, com o objetivo de intimidar os inimigos dos triunviros. Bíbulo declarou que os presságios eram desfavoráveis e tentou anular a nova lei, mas foi afastado do Senado por homens armados a mando de César e forçado a aposentar-se. Bíbulo não foi o único que sofreu com a repressão. Qualquer um que mostrasse oposição às ideias do triunvirato, especialmente as de César, era preso. Quando César foi eleito para cônsul, a aristocracia tentou limitar seu poder futuro, especialmente para evitar que tivesse comando militar. Porém, com a ajuda de aliados, César foi nomeado governador da Gália Cisalpina, norte da Itália, e Ilírico, sudeste da Europa, com a Gália Transalpina, sul da França, sendo adicionada mais tarde, dando-lhe comando de 4 legiões completas. Seu mandato de governador seria de 5 anos e, com o cargo, teria imunidade processual. Quando seu consulado terminou, César fugiu para suas províncias para evitar ser processado por irregularidades cometidas em seu mandato. César estava atolado em dívidas, mas como governador podia ganhar muito dinheiro,
especialmente através de extorsão e aventuras militares. Seu objetivo não era só ganhar dinheiro, mas conseguir glória nos campos de batalha. Anexar novos territórios a Roma também lhe traria ganhos políticos e o respeito do povo. Possuía 4 legiões sob seu comando e 2 províncias que tinham fronteira com territórios não conquistados. A região mais vulnerável era a Gália, profundamente dividida e instável e habitada por tribos com vocação guerreira, que no passado já haviam derrotado Roma em combate. O pretexto para a invasão romana veio quando tribos gálicas aliadas a Roma foram derrotadas por rivais, estes apoiados por guerreiros germânicos, na Batalha de Magetóbriga. César usou o receio de que estas tribos tentassem migrar para regiões próximas à Península Itálica e que tivessem intenções belicosas para justificar uma incursão militar na Gália. César então recrutou mais legiões e derrotou estas tribos em batalha na fronteira do Império. Em resposta às atividades de César, as tribos do norte da Gália começaram a se armar. Júlio César viu isso como um movimento agressivo, e depois de uma batalha inconclusiva, partiu para derrotar cada uma das tribos gaulesas de forma separada. Enquanto isso, uma das suas legiões conseguiu avançar até o extremo norte da Gália, chegando à margem oposta à Britânia. Na primavera de 56 a.C., os triunviros fizeram uma reunião de emergência. A situação em Roma era tensa e a aliança política de que César dependia estava se desfazendo. A Conferência de Luca renovou o primeiro triunvirato e deu mais 5 anos de mandato para César como governador de suas províncias. César repeliu uma invasão de tribos germânicas na Gália. Então construiu ponte força, mas depois recuou. Mais tarde naquele verão, teve que sufocar uma rebelião na Bélgica. Acusando os bretões de interferir em sua guerra, lançou uma invasão da Britânia. Suas informações da região eram ruins, e apesar de ele ter conquistado uma consistente base costeira, não conseguiu avançar dentro do território britânico e decidiu retornar para a Gália para o inverno. Regressou à Britânia no ano seguinte, melhor preparado e com mais tropas, e conseguiu avançar mais, conquistou territórios e fez alianças, porém retornou quando uma revolta, decorrente da má colheita, eclodiu no coração da Gália. Enquanto César estava na Britânia, sua filha Júlia, esposa de Pompeu, morreu no parto do seu primeiro filho. César tentou revitalizar sua aliança com Pompeu ao oferecer sua sobrinha neta em casamento, mas a proposta foi recusada. Pompeu preferiu se casar com Cornélia Metela, filha de Metelo Cipião, um dos maiores adversários de César no Senado. Em 53 a.C., Crasso foi morto na Batalha de Carras durante a mal-sucedida invasão romana do Império Parta. Sua morte marcou o fim do triunvirato e o falecimento de Júlia foi o ponto final de ruptura entre César e Pompeu. A República agora estava em pé de uma nova guerra civil. Pompeu, agora com apoio completo da aristocracia conservadora, foi nomeado pelo Senado como o único cônsul em Roma. Em 53 a.C., quase toda a Gália, Bélgica e partes da fronteira com a Germânia estavam sob controle militar romano depois de apenas 5 anos de guerra. Embora, na verdade, os gauleses fossem tão bons guerreiros quanto os romanos, suas divisões internas garantiram a vitória de Júlio César, que soube explorar bem a desunião gaulesa e as habilidades de suas próprias tropas. Ainda assim, os gauleses tentariam uma última vez se livrar do jugo romano. Vercingetorix, chefe da tribo dos Arvernos, liderou os gauleses em revolta. A 52 a.C., boa parte das tribos da Gália já estavam unidas em apoio à revolta contra Roma. Vercingetorix provou ser um comandante astuto, derrotando os romanos em alguns confrontos. Porém César trouxe reforços e forçou o recuo do principal exército gaulês. Os romanos empurraram Vercingetorix à cidade de Alésia, onde habilmente o cercaram e derrotaram e também repeliram reforços que tentaram furar o cerco. Apesar de o conflito ter prosseguido, na forma de guerrilha, pelos 2 anos seguintes, a conquista da Gália foi assegurada com a rendição de Vercingetorix e suas forças em Alésia. O historiador Plutarco estima que o número de gauleses mortos passou de 1 milhão, além de outro milhão de pessoas terem sido feitas escravas. Os romanos subjugaram mais de 300 tribos e destruíram pelo menos 800 cidades. Apesar de César provavelmente ter exagerado os números para fazer sua vitória parecer maior do que realmente foi, a Gália realmente sofreu com a guerra e milhares de pessoas foram mortas. Em 50 a.C., após 8 anos de guerras,
a resistência gaulesa contra a ocupação romana estava completamente morta. A região permaneceria como parte do Império Romano pelos próximos 500 anos. César faria fortuna vendendo milhares de pessoas à escravidão, além de também vender bens e produtos saqueados das cidades da Gália. Mais importante que o dinheiro, sua conquista deu-lhe boa reputação militar, além de respeito e amor por parte da população em geral. O exército que comandou também passou a idolatrá-lo e ter orgulho de servi-lo, algo que contribuiu para isso, além dos sucessos no campo de batalha, era sua campanha para dar terras e outros benefícios para os seus veteranos. Em 50 a.C., o mandato de Júlio César como governador acabou, terminando assim sua imunidade processual. O Senado, liderado por Pompeu, ordenou que César dispensasse suas legiões e retornasse para Roma. Sem essa imunidade que desfrutava como magistrado, temia que fosse processado pelos senadores. Pompeu e a aristocracia romana acusavam-no de insubordinação e traição. Júlio César então afirmou que não tinha opção a não ser lutar pelos seus direitos. A lei romana proibia que qualquer general entrasse na Itália com seu exército. Ainda assim, em janeiro de 49 a.C., César cruzou o rio Rubicão, a fronteira oficial da Itália, com apenas uma legião, a 13, dando início à Guerra Civil. Ao atravessar o Rubicão, segundo Plutarco e Suetônio, César teria citado a famosa frase do dramaturgo ateniense Menandro, "Alia jacta est, o dado está lançado". Erasmo de Roterdã, contudo, afirma que a tradução do grego mais precisa no modo imperativo seria "Alia jacta est", deixe o dado ser lançado. Ao cruzar o Rubicão, César sabia das consequências, uma guerra civil seria iniciada. Após César atravessar o Rubicão com suas tropas, Pompeu sabia que não tinha como montar uma defesa coesa e decidiu, acompanhado pela maioria dos senadores, fugir para o sul para tentar recrutar mais tropas. Apesar de ter mais soldados que César, que tinha apenas uma legião sob seu comando, Pompeu não queria lutar. César o perseguiu, pretendendo capturá-lo. Pompeu conseguiu fugir, tomando refúgio na Grécia junto com o Senado. César não tinha uma frota. Enquanto seus navios eram construídos, partiu até a província da Espanha, deixando a Itália sob controle do general Marco Antônio, seu segundo em comando. Após marchar de Roma até a Espanha com seu exército em apenas 27 dias, derrotou os partidários de Pompeu por lá. Depois partiu, de navio, até a Ilíria, onde enfrentou Pompeu e quase foi derrotado na Batalha de Dirráquio, mas conseguiu evitar ser capturado e saiu com boa parte das tropas intactas. César, contudo, não podia ficar rodeando a Grécia por muito tempo, pois ficaria sem suprimentos. Finalmente, a 9 de agosto de 49 a.C., Pompeu e César travaram a importante Batalha de Farsalos. Mesmo em desvantagem numérica de quase 3-1, César derrotou o rival e colocou seu exército em fuga. Esta batalha se provaria decisiva na Guerra Civil. Em Roma, César foi nomeado ditador, com Marco Antônio como seu mestre da cavalaria. César presidiu sobre sua própria eleição que lhe deu seu segundo consulado. Derrotados, Pompeu e o Senado decidiram se separar. Pompeu fugiu para o Egito, com César em seu encalço. Chegando lá, foi presenteado pelas autoridades locais com a cabeça de Pompeu. César ficou furioso e ordenou a prisão, e depois execução, dos responsáveis. César pretendia perdoar Pompeu, apesar de suas diferenças. Depois César decidiu permanecer no Egito por um tempo, presenciou a guerra civil entre o jovem Ptolomeu e sua irmã e corregente Cleópatra. César decidiu apoiar Cleópatra e resistiu ao cerco de Alexandria antes de derrotar Ptolomeu na Batalha do Nilo de 47 a.C., instalando Cleópatra como a única governante. César e Cleópatra saíram para comemorar sua vitória com uma procissão triunfal pelo rio Nilo, acompanhados de 400 navios. Na festa, ele foi introduzido às extravagâncias dos faraós egípcios. César e Cleópatra se tornaram amantes, ficando juntos em Alexandria por mais um ano. Os dois não podiam se casar, pois a lei romana não reconhecia o casamento de um cidadão com uma não romana. Porém, relacionamento com um bárbaro não era considerado adultério. Os dois teriam gerado um filho juntos, Cesarião, e Cleópatra visitou Roma pelo menos uma vez, residindo na vila de César nas margens do rio Tibre. César foi novamente nomeado ditador, com um mandato de um ano. Após resolver os problemas no Egito,
partiu para o Oriente Médio, onde conquistou uma vitória fácil contra o rei Farnaces II de Ponto. Sua vitória foi tão rápida e tão fácil que teria zombado da vitória difícil anterior de Pompeu sobre estes. Ao vencer mais um inimigo, César teria dito sua famosa frase Veni, vidi, vici, vim, vi, venci. Depois partiu para o norte da África para derrotar as forças do Senado por lá. Conquistou uma vitória decisiva, em 46 a.C., sobre as tropas de Catão, o jovem, que acabou cometendo suicídio logo depois. No mesmo ano derrotou outra tropa senatorial, na Batalha de Tapso, em que foi morto Metelo Cipião, um dos líderes da facção anticesarina no Senado. César foi então nomeado ditador pelos 10 anos seguintes. Os filhos de Pompeu fugiram para a Espanha e lá prepararam a última resistência contra César. Finalmente, na Batalha de Munda em março de 45 a.C., derrotou o último bastião da resistência armada contra ele. Nesse meio tempo, com um Senado reduzido, formado basicamente por seus partidários, César foi eleito para um terceiro e quarto mandatos como cônsul em 46 e 45 a.C., respectivamente. Enquanto ainda estava em uma campanha na Espanha, o Senado concederá diversas honras a César. Ele preferiu não se vingar dos inimigos, preferindo perdoar a maioria deles. Por parte da população comum não havia uma forte oposição. Grandes jogos e celebrações aconteceram em abril para celebrar sua vitória em Munda. Plutarco escreveu que muitos romanos acreditavam que aquela celebração foi de mau gosto, pois foi uma vitória contra outros romanos, no meio de uma guerra civil. Quando César retornou à Itália, em 45 a.C., protocolou oficialmente seu testamento, nomeando seu sobrinho neto Caio Otávio, ou Otaviano, mas que viria a ser conhecido como Augusto César, como seu principal herdeiro, deixando-lhe diversas propriedades e vastas quantidades de dinheiro. César escreveu também que caso Otávio morresse antes dele, 10º Júnior Bruto Albino seria o seu próximo herdeiro. No testamento também deixou presentes e dinheiro para os cidadãos de Roma. Após derrotar seus inimigos e retornar para Roma, o Senado concedeu a César o triunfo por suas vitórias sobre a Gália, Egito, Farnaces e Juba, rei númida que apoiara seus opositores em Tapso. Pouco antes de seu assassinato, aprovou uma série de novas reformas. Militarmente, pretendia conquistar a Dácia e também a Pátia, para vingar a derrota romana em Carras. Assim iniciou uma mobilização de tropas no leste. O Senado nomeou censor em caráter vitalício, e ainda nomeou o pai da nação, e o mês quintil foi renomeado Júlio em sua honra. Em fevereiro de 44 a.C., um mês antes do seu assassinato, César foi nomeado, em definitivo, como ditador vitalício. Perto do fim da sua vida, César se preparou para uma guerra contra o Império Parta. Devido a isso, tinha que se ausentar de Roma com frequência. O crescente acúmulo de poder por parte de César, em detrimento da aristocracia, irritou muitos senadores conservadores. Eles temiam que Júlio César estivesse tentando reerguer a monarquia, com ele mesmo na figura de rei. Um grupo de senadores começou então a conspirar contra César e planejar seu assassinato, afirmando que ele havia se tornado um tirano e que somente sua morte restauraria a velha República Romana. Nos idos de março de 44 a.C., César compareceu a uma sessão do Senado na Cúria de Pompeu. Segundo Plutarco, quando César chegou, o senador Tírio Cimbro lhe apresentou uma petição para revogar o exílio imposto ao seu irmão. Os outros conspiradores se aproximaram sob o pretexto de oferecer apoio e cercaram César. Assim os conspiradores o apunhalaram até a morte. A série de eventos que aconteceram após sua morte pegou os seus assassinos de surpresa. Ao contrário do que os conspiradores acreditavam, a morte de César não ressuscitou a República Romana e o Estado tomou a forma imperial menos de 2 décadas depois. As classes média e baixa da sociedade romana, com as quais César era muito popular, ficaram enfurecidas pelo fato de um pequeno grupo de aristocratas ter assassinado seu amado líder. Marco Antônio, que na verdade vinha se afastando de César, capitalizou a dor da plebe e ameaçou soltá-la sobre os optimates, talvez com o intuito de tentar tomar o poder total em Roma para si. Porém, para seu espanto, César havia nomeado um sucessor em testamento, seu sobrinho neto Otaviano, dando-lhe o posto de chefe da família, herdeiro do nome de César, e além disso lhe deu acesso à sua gigantesca fortuna. Durante o funeral de César, as coisas esquentaram. Na enorme pira funerária feita, o povo compareceu em massa, jogando madeira no fogo,
móveis e até roupas para alimentar as chamas. O fogo acabou ficando muito alto, danificando o fórum e causando outros danos. A multidão então atacou as casas de Bruto e Cássio, que foram obrigados a fugir para Macedônia. Os aristocratas acusaram Antônio de jogar o povo contra eles, levando a uma nova ruptura na liderança política romana, o que precipitaria em nova guerra civil. Contudo, os rumos deste conflito não terminariam bem para nenhum desses dois, com a figura do sobrinho-neto e herdeiro vindo à proeminência. Otaviano, que tinha apenas 18 anos quando César morreu, mostrou-se um político habilidoso, e enquanto Antônio se preparava para enfrentar Décimo Bruto na primeira fase da Guerra Civil, ele igualmente se preparava para sua ascensão na vida pública. Otávio Augusto seria o primeiro imperador romano em 27 a.C., e foi o homem que mudou o destino de Roma. Antes de sua morte, Júlio César havia planejado lançar uma invasão militar contra a Pátia, o Cáucaso e a Sítia. Também pretendia marchar novamente contra a Germânia e a Europa Oriental. Vários generais lançariam campanhas contra a Germânia em nome de Augusto, porém com a derrota romana na Batalha da Floresta de Teutoburgo em 9 d.C., não mais se tentaria dominar aquela região, apesar do general germânico quase ter conseguido, se não fosse as ordens do imperador Tibério para parar a campanha. Na Pátia, por sua vez, Augusto preferiu resolver o conflito romano-persa via diplomacia e conseguiu com isso o retorno dos estandartes de guerra perdidos por Crasso na Batalha de Carras, uma vitória simbólica de grande impulso à moral romana. Júlio César se tornou o primeiro político romano importante a ser deificado. Foi posteriormente agraciado com o título de Divino Júlio, por decreto do Senado romano em 1 de janeiro de 42 a.C., e a aparição de um cometa durante os Jogos em sua honra foi usada para confirmar sua divindade. Foi Otávio, sobrinho-neto de Júlio César, cognominado de Augusto, o Magnífico, verdadeiramente o primeiro imperador romano. Otávio utilizou a herança de César para legitimar e consolidar o seu poder, mas mais que isso, adotou e transformou o próprio nome do tio-avô num título imperial. Os imperadores romanos seriam intitulados de Césares. Aliás, foi tão significativa a associação do nome César aos imperadores romanos que outros povos, inspirados pela magnificência do passado de Roma e por terem também eles próprios aspirações imperiais, adoptariam a sua própria língua o título de César como título de imperador. Temos o caso do imperador da Rússia que se intitulava de Czar e o da Alemanha que era conhecido por Kaiser. Até os sultões otomanos reivindicaram o título de César. Se a lembrança do seu nome é a única forma do homem atingir a imortalidade, seguramente que César se tornou imortal e, para além desse feito já de si considerável, consegui ser também imperador de vários estados ao longo da história, isto mesmo sem nunca ter sido imperador da sua própria nação. Resta saber se realmente a sua suposta famosa ambição previu alguma vez tal sucesso, ainda que relativo. César sem dúvidas é o romano mais famoso da história, suas campanhas e feitos serão lembrados para sempre, como um dos maiores generais da história.